foi um dos maiores cômicos do nosso cinema. Criador de um tipo que se tornou o símbolo do caipira brasileiro, com o seu jeito de andar e o seu modo de falar característicos. Os seus filmes foram vistos por um público de cerca de 150 milhões de espectadores. Isso no século passado, quando a população brasileira era bem menor do que hoje. Ele criou uma indústria cinematográfica independente de qualquer incentivo fiscal ou ajuda governamental. Por tudo isso, ele foi um artista único na nossa história. O Persona em Foco de hoje homenageia Mazzaropi. Aí vem o rei do volante, Mazzaropi, na mais humana das comédias, Chofer de Praça. Mazzaropi na maior interpretação de sua carreira. Atravessa! Atravessa, Palerma! Cala a boca, caipira! E a confusão continua reinando nesta movimentada comédia. Passageiros portadores de fichas amarelas com destino ao céu, queiram tomar seus lugares e boa viagem. Chofer de Praça, primeira grande produção da PAM. Mas aqui nasceu Mazzaropi? Nessa casa? O Mazzaropi nasceu aqui? Ele nasceu em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo e ele começa ali os primeiros passos dele, né? De brincar com a vizinhança e tal, até que os pais são, por conta da crise, né? O seu Bernardo vai para Taubaté, que ele começa a trabalhar, né? na CTI. Sobressai no Parque Industrial de Taubaté a Companhia Taubaté Industrial, tradicional fabricante do Morim Ave Maria e do Cretone Lençol Canário. Ele me contou que havia tempos que era pelo muro que dividia as casas com a outra pessoa, dizia para a vizinha: a senhora pode me emprestar um ovo até amanhã? Eles chegaram a esse ponto, emprestar ovo. Então frita um ovo. Que frita ovo o quê? Ela ainda não botou hoje? Não botou, mas vai botar. O que ela tá fazendo aí? Se ela não botar por bem, ela bota na marra. Vamos ver, ó. Sorta o meu aí. Vamos? Sorta. Vamos. Esse perdeu. Sorta outro. Vamos. Sorta outro. Sorta outro. Bem, vamos. Oh, essa aproveitei. Botou ou não botou? As primeiras brincadeiras do Mazzaropi, é interessante, era de cirquinho. Ele gostava de brincar de cirquinho com os amigos, já meio aquele lado dele aflorando, né, do artista, mas a paixão era o circo. O circo chegava na cidade, o Mazzaropi estava próximo, estava querendo interagir, querendo buscar, né? Quando eles foram para Taubaté, né? E por conta do trabalho do pai, a mãe cuidava do Mazzaropi, né? E a mãe também resolveu ser uma tecelã lá da CTI. E aí com quem ela poderia deixar o Mazzaropi? Ela lembrou dos avós, né, dos pais delas que moravam em Tremembé, e o Mazzaropi foi ter
uma vivência com os avós. E ele chegou lá e encontrou esse tipão, roceiro, matuto, que era o avô, né, que tinha descendência portuguesa, João José Ferreira, e com ele vai observando esse avô, que tocava moda de viola, que dançava cana verde, que contava causos e tal. Então eu percebo que o estilo caipira, o primeiro que chamou a atenção de Mazzaropi foi esse avô, aquela calça um pouquinho de pular brejo. Então essas referências o Mazzaropi foi colecionando. Aquele jeito de andar, aquilo ali, ele pegou de uma vizinha italiana ali da colônia deles ali, era uma senhora que andava mais ou menos daquele jeito. Segundo a dona Clara, a mãe dele, ele copiou isso aos 10 anos, o Mazzaropi já andava imitando aquela senhora, a italiana ali do bairro, que era vizinha deles, que andava meio daquele jeito. Ele já trazia aquelas coisas, ele já era observador para fazer o tipo que no futuro fez ele um milionário. O circo foi o grande berço artístico do Mazzaropi. Tanto que ele chegava um circo ali no Largo Santa Cruz, ele já corria para inteirar da trupe, quem era, tal, queria saber quem que era o artista principal e tal, se ele podia ser útil para vender pirulitos. Porque o pai, seu Bernardo, italianão ali, não queria saber. Aonde você viu? Quer ser artista? Você vai ser artista. Vou te matricular numa escola de pintura. Tanto é que o Mazzaropi fazia o esboço dos próprios cartazes dos filmes dele. Ele pintava muito bem, ele desenhava muito bem. Ele foi aqui em Taubaté para uma escola de pinturas. Mas não era o que ele queria ser palhaço. Ela no picadeiro que sou o festeiro quando é minha vez. Mas aqui desprezado, sou trapo jogado, que a vida assim fez. Pois a vida é assim, só quem tem pode dar. Falava que, imagina, meu filho vai morrer. Quando ele saiu, né, de Taubaté, ele saiu com uma frase ecoando nos ouvidos dele, que foi a mãe que falou, né? Filho artista vai morrer de fome em cima do palco. Faço guerra à tristeza, ando em busca da paz, e em todas as estradas ouço as gargalhadas que tão bem me faz. E nesse meio, né, ele conheceu duas figuras que marcaram muita trajetória dele, e ele fala isso sempre, ele sempre deixou claro, que foi o Genésio Arruda e Sebastião Arruda. Depois ele tem uma aproximação do Genésio na produção circense, né, de conhecer e acompanhar a produção, e depois ele leva o Genésio para 3 filmes. Ele foi grato. Eu dirigi Genésio Arruda por causa dele. O Genésio Arruda é o que compra o saco do Pequeno Arasate, onde os milagres estão dentro. Era o Genésio Arruda, sim. Eu não quero casar com a filha do rei. Eu não quero, já falei que eu não quero casar com a filha do rei. Que foi, moço? Estão querendo obrigar eu a casar com a filha do rei. E pra que você não casa? Porque eu não quero luxo, eu fiz uma promessa pra não ter nada na vida. Bobão, achei que casando com a filha do rei passa melhor, bobo. Peraí, ainda existe rei? Rei não existe, mas existe filha de rei, né? Eu não quero. Mas case, o meu você ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas. Se eu achasse que alguém quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Tá pra mim. Os dois eram muito íntimos, falavam de uma maneira extremamente gentil de um com o outro, né? E depois fez outros filmes mais com o Mazza. Zé do Periquito e A Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca é interessante, que é o último filme do Genésio, né? É a última aparição dele no cinema, que ele faz o coronel Policarpo, que é um coronel que dorme e tal, que ele é muito dilubriado pelo outro coronel, que quem faz é Eugênio Kuznet, né? E, magistralmente. Ora, você nem sabe o que se passou. Vai ver que estava dormindo, como sempre. Dormindo coisa nenhuma.
Eu nunca dormia. Eu fingia que estava dormindo só para pegar as suas embrulhadas. E o engraçado é que o Genésio ganha o prêmio Saci em 61 com essa personagem, o Coronel Policarpo, né? Muita coisa ele tirou até do Genésio, aprendeu com o Genésio. Depois fez a personalidade dele, né? Mas ele aprendeu com o Genésio. Não, ele gostava muito do Genésio. Quando ele tinha 14 anos, desembarca no Largo Santa Cruz o Circo La Paz. Ele vai lá, vê aquele cirquinho mambembe, precisando de ajuda, procura a Dona Rosa, que era a proprietária. A Dona Rosa fala que está precisando de gente, ele entra para ajudar, para pintar cenários e tal. Ele mostra tudo que ele tinha trazido e acumulado até então. Aquele monólogo que ele sempre declamava, que chamava Chico, né? Que era um monólogo que ele tinha pescado lá de um livro antigo, chamado Lira Teatral. Quando a Dona Rosa via aquele monstro, né, que depois ele se torna o monstro do humorismo, ela convida ele para o circo, né, para fazer parte dessa trupe. Melhor de idade, ele começa no circo, né, ajudando um pouquinho, ele fala, né, que ele começa ajudando um pouquinho no cenário, pintando o cenário, e ele começa em Taubaté e depois excursiona por todo o Vale do Paraíba, já mostrando essa essência dele como artista, né. E nessa primeira temporada que ele faz pelo Vale do Paraíba, ele vai construindo um nome, né? Esse nome Mazzaropi, né? Que muitos brincavam. Imagina um caipira com nome italiano e ele fala, não, eu vou para o interior e vou voltar a Mazzaropi e vocês vão ver a força que vai ter esse nome do caipira, né? Mesmo sem nada ainda sou feliz, saindo aqui deste lugar. O mundo é grande, toda a gente diz, limpe os olhos e dê risada, não precisa mais chorar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. E nesses bailinhos a gente arranjava tanta namorada, e daí surgia tantos casamentos, né não? Ah, meu Deus, quando eu lembro do meu casamento, que beleza que foi. Como era bonita a minha mulher. Era, né? Quando ele começa com 14 anos no circo, né? Aquele circo La Paz, passa por todas as dificuldades. Tem uma participação nos espetáculos do Ferri, né? Que era um grande faquir, né? Que o Mazzaropi ajudava nas apresentações. O faquirismo é uma arte circense que hoje em dia está praticamente extinta e que tem uma origem em fundamentos religiosos da Índia, mas que acabaram sendo apropriados pela cultura circense, né? E transformados em espetáculo. No circo, são aqueles espetáculos de perfuração, de pessoas que deitam em pregos e fazem provas de jejum muito longas. Isso é dentro desse universo do circo, do parque de diversões. O faquirismo foi muito popular no Brasil entre os anos 20 até os anos 50. Depois foi entrando em decadência, até os anos 80 ainda existiu muito no Brasil, os faquires. Principalmente em provas de jejum, que aconteciam em praças públicas, em saguões de cinema. O Ferri, ele foi muito conhecido no Brasil entre os anos 20 e 30. Ele viajava muito pelo interior de São Paulo
e pelo sul do Brasil. E ele fazia exibições no palco, em números de ilusionismo, mágica, perfuração, né, números com espadas. Apresentava também alguns números como seria o freak show, né, aqueles números como mulher decapitada, essas coisas exóticas, e fazia provas de jejum também. E às vezes ele montava a trupe dele também, então tinha um equilibrista, um humorista e ele, né, apresentando números de faquirismo. Então isso fortalecia um pouco as apresentações. E o Mazzaropi foi atuar com ele fazendo esses números como cômico, né, e também como ajudante dele, porque o faquir precisa de alguém para perfurar a espada nele, né? Alguém que cuide durante um jejum, por exemplo, que dê todo dia os líquidos que ele pode tomar, né? Então, provavelmente essa era a função do Mazzaropi quando trabalhou com ele. Depois dessa primeira passagem do Mazzaropi pelo circo, né? Ele conta uma história que na cidade de Passa Quatro, em Minas, ele dá um show, né? Que ele contando anedotas, um pouquinho de humor, participando de pequenas peças. E depois, quando ele está no camarim, chega um advogado e fala para ele assim: Mazzaropi, você é um promissor, sua carreira é São Paulo, Rio de Janeiro, não sei que você está perdendo tempo no circo. Isso aqui é muito pouco para você. E aquilo fica na mente do Mazzaropi, até que na próxima cidade que eles vão, né, quem está em Andu, também em Minas, Mazzaropi resolve abandonar o Circo La Paz e voltar para Taubaté. E quando ele volta para Taubaté, para não perder o contato, ele vai se aproximando de algumas trupes que passavam na região, de Luiz Carrara, que ele faz algumas personagens, até que chega essa mulher misteriosa na vida dele, que chama Olga Krutch. Pouco tempo que o Mazzaropi a conhece e passa a integrar a sua trupe, essa trupe que chamava Olga Krutch passa a se chamar Trupe Mazzaropi. Eles começam a excursionar. Até que essa Olga some da vida do Mazzaropi de uma forma abrupta. Muitos disseram que eles tiveram um romance, mas nunca foi muito... O Mazzaropi nunca discutiu muito isso. Mas ela teve uma influência na vida dele enquanto empreendedor, né? Eu acho que ela que deu esse empurrão no Mazzaropi como empreendedor, e depois a gente vê esse olhar, esse tino comercial do Mazzaropi por toda a sua carreira. Aí bateu a saudade da mãe, da Dona Clara, e ele voltou para Taubaté. Mas está claro que o seu Bernardo também recebeu ele muito bem, família, filho. Nessa década, né, 35, na década de 30, a gente já vê, ali em Jundiaí, passando algumas figuras com pavilhão. E Mazzaropi, vendo a dificuldade, né, da sua trupe Mazzaropi, de encontrar lugares para apresentação, principalmente no cine-teatro, né? Então o Mazzaropi resolve criar esse pavilhão, né? No começo era só zinco, era folhas de zinco, as tábuas de madeira, que eram as arquibancadas, e era arena mesmo, que ali embaixo ele dava o espetáculo. O picadeiro dele era no chão. Depois, posteriormente, quando ele vai para São Paulo, que há necessidade do telhado de zinco, que ele coloca o telhado de zinco no seu pavilhão. E Mazzaropi tem seu primeiro pavilhão em Jundiaí. E ele estreia no final da década de 30, e o mais engraçado é que ele não estreia com uma comédia, mas sim com um drama, chamado Divino Perfume, que ele faz o Luciano, um galã.
Quando ele conhece o Nino Nelo, até se funde a companhia, né, dos dois. E ele começa a trabalhar com o Nino Nelo, conhecendo o trabalho do Nino Nelo, que tinha um pouco da comédia de costumes, também do teatro anarquista. O Nino era muito querido, principalmente colônia dos italianos aí, Nino. E ele fez temporada aí com o Nino. O Nino fazia uma comédiazinha, depois terminava a comédia, aí então o Mazzaropi fazia um show de 30, 40 minutos. Então ele achou muito complicado manter o circo, ele plantou o pavilhão lá no Tucuruvi. Deixou o pavilhão lá no Tucuruvi. Isso tudo é esse berço, o Mazzaropi vai acumulando, né? Ele vai trazendo, aquilo tudo vai se tornando ferramentas para ele, que quando ele tem o convite para ir para Tupi, para apresentar o rádio, apesar dele ficar um pouco tenso, ele vai. Rádio Tupi, ele já fazia o programa dele lá, contava umas anedotas, cantava, ele gostava muito de cantar, e cantava até bem, né? E coisa e tal. E daí ele fez um cartaz espetacular. E ele já estava ganhando bastante dinheiro. Foi quando ele comprou a casa dele no bairro do Itaim, São Paulo. E no momento que começou a entrar dinheiro, ele me contou, ele disse, eu não tinha percebido, num certo momento, a minha mãe, ele sempre viveu com a mãe dele. A minha mãe disse, Amácio, nunca chamou de Massa, né? A gente tem muito dinheiro agora. Ele comprou a casa, onde que ele foi? Não sei se ele remodelou. Era uma casa muito bem disposta. Ele também trajava assim, discretamente, mas a gente sabia que o sapato era couro alemão e tudo mais. A roupa que ele comprava era inglesa, por aí afora. Ele vivia muito bem, mas discretamente. A mãe já estava com alguma idade, ele já tinha uma pessoa que era um cozinheiro. Ele teve dinheiro, não é que ele vivia na abundância, ele vivia discretamente, sem faltar nada, mas também sem nenhum luxo. Ali na Avenida São João tinha o Bar dos Artistas. E nesse Bar dos Artistas, exatamente do Lago Paissandu, e ali, numa das vezes, o Mazzaropi me procura lá. João, eu estou te procurando pelo seguinte, eu assisti você esta semana lá em Taubaté, gostei muito de você no palco e tal, e daí surgiu essa amizade. Foi daí. 2 anos depois veio a televisão, aí ele deixou um recado. Eu lá no Cine Broadway, que ele estava esperando, que precisava falar comigo. Cheguei lá, Mazza, por que há? João, o caso aqui é o seguinte, a televisão vai inaugurar e eu fui convidado para fazer um programa. Mas eu estive pensando, eu não vou fazer um programa radiofônico na frente de aparelhos, que aquilo é cinema, né? Então eu quero montar uma comédiazinha e tal, e quero ver se você quer participar comigo. Pois não, então vamos aí, tivemos a ideia e escrevemos logo o primeiro programa que a gente ia fazer e dali continuou. Fizemos uma dupla que durou quase 5 anos, o que durou o Rancho Alegre. Então eu precisava do elemento feminino fazer a mulher. Nós bolamos lá alguém, a Geni, deu certinho, como de fato ela seguiu com ele com os filmes e tudo. A Rádio Atriz, tiramos ela da Tupi, ficamos o trio ali. A gente bolava um assuntozinho e encaixava umas piadas.
porque a censura até hoje quer saber como é que a gente escrevia uma folha só de um programa e depois ficava no ar durante 40, 50 minutos, não é? Aí é o bate-papo, é o ator de primeira categoria e engraçado do jeito que ele era, né? Que a gente ficava batendo papo na hora, a gente ia crescendo. Porque o Mazzaropi tinha aquela facilidade. Se perguntou uma coisa, ele tinha resposta para tudo. E dirigir o Mazzaropi, eu ia toda semana na casa dele para escrever o programa. Eu chego numa das manhãs lá, abri a porta da sala, escuto uma voz lá na cozinha do Mazzaropi, falando um negócio. Aí botei a cara na porta da cozinha. Era ele dando uma bronca na empregada. Não faça isso, eu não quero aquilo. E ela com os olhos regalados. Aí o que aconteceu? Ela soltou uma gargalhada que eu não aguentei e comecei a rir também. Aí o Mazzaropi veio até mim e falou: ó João, o que é, Mazza? Tá vendo? Eu não posso nem dar bronca que a turma dá gargalhada. Aí eu disse para ele: ó, agradeça aquele lá em cima que te fez engraçado. Deixa de ser um qualquer, já não como mais angu. Hoje sou um coronel, não sou mais jacatatu. Aqui hoje tem fartura, tá sobrando até feijão. Bebo leite sem mistura, como carne e requeijão. Se alguma coisa não presta, isso não vou discutir. Pra mim o azar é festa, o que eu quero é divertir. Bom dia, coronel. Como vai? Dormiu bem? Vai pra lá, coronel. Vai pra lá. Vai pra lá. Renato Consorte. Era o Renato, que era ator, o Renato Consorte. Ele estava lá, ele e o Abílio no TBC, no bar, no Nick Bar, chamava Nick Bar ali. Entra o programa do Mazzaropi e falou: Abílio, vem cá, ó. Olha o homem para fazer o script que você acabou de escrever aí. Aí o Abílio sentou e assistiu a gente. E depois da semana seguinte, o Abílio tocou o telefone lá, pedindo para o Mazzaropi lá que ele queria conversar com ele. Aí o Mazzaropi falou: olha, eu não vou estar com tempo não, mas amanhã estou muito... Mas depois da manhã, vamos marcar na minha casa. Ele desligou o telefone e falou: que é isso, você rejeitando de... Ó João, boi em terra estranha é vaca. Eu não vou lá na Veracruz. Eles veio na minha casa porque a conversa é outra. O Abílio foi, a história é essa aí, quero sair da frente, né? Então tá bom. E aí o Abílio, como é que fica, como é que não fica? Depois ele contou para nós que ele foi lá para oferecer uns 250 mil para ele fazer. Você viu, ele com uma casa alinhada, carrão zero lá na porta, ele trocava carro uma ou duas vezes por ano lá. E
Ele ofereceu 500 mil, aí ele, por conta dele, aí o Márcio falou, não, eu não faço por menos de 1 milhão. Então eu vou levar, porque o dono da Vera Cruz é o Franco Zampari, então pode levar. Então amanhã, eles marcaram lá 10, 11 horas, lá na Vera Cruz, que é o TBC, é em cima do TBC, o escritório. Aí o Mazzaropi entrou e falou, não, nós podemos aí, a verba aí, o Abílio falou em 500 mil, tem 500 mil para você fazer. Eu falei, não, eu quero 1 milhão. Mas só, aí o Mazzaropi falando mesmo, eu só assino o contrato se vocês puserem aí uma cláusula que eu quero. Qual é a cláusula, Mazzaropi? Se o filme do Mazzaropi der prejuízo, eu pago do meu bolso. Aí eu não teve, negócio fechado. Mas ele era rápido, sabia fazer as coisas. Fêmea de rinoceronte com 5 letras. Ábada. Ábada, muito bem, Ábada. Viu, doutor? Eu levantei às 6h30, viu, doutor? Fui pegar o leite tem mais uma, encontrei... Pergaminho velho. Palímpice. Palímpice. O senhor é formidável, Eu sei. isso mesmo. Eu sei que eu sou. Vamos, Isidoro. Eu tô Mais indo, uma só, velho, mais não uma vai? só. Os senhores são da casa? Então, com licença, eu sou da IPTA. Trabalho no SPOD. Eu sou do POPM. Não venha empurrar. Eu sou do TBC. Ele gostava muito de cinema, ele era muito fã do Totò, aquele o italiano, né? Ele gostava de cinema, tanto que quando ele foi para o cinema e já encaminhou, nunca mais ele fez televisão. Outra vez papai com a Marquesa. Ele não se corrige. Pedrão, esse negócio tá errado. Por quê? Onde é que já se viu o filho mais velho que o pai? Desde a origem do circo, né? Os primeiros artistas que entraram para o circo, eles já tinham esse DNA de ser transverso, sabe? De estar em vários momentos, se adequando, né? A cada mídia, a cada espaço. Se a gente pegar, por exemplo, a referência dele, uma das primeiras, que é o Genésio Arruda, ele já tinha feito esse caminho, né? Começa com o teatro amador, vai para o circo, ele tem a sua própria companhia, começa a excursionar com o circo Nerino, até que ele faz o seu primeiro filme, e depois Luiz de Barros o convida, junto com Tom Bill, para fazer Acabaram-se os Otários, né? Depois passando também para a indústria fonográfica, gravando discos, né? Uma pequena parte na TV e no rádio, é um caminho que o Mazzaropi faz e que muitos artistas fizeram, né? Somente desse universo caipira, né? Muito peixe aí? Tem. Grande? Grande. Outro dia eu peguei um peixe tão grande que para tirar da lagoa eu tive que amarrar na traseira de um caminhão. Na sua terra tem peixe grande assim? Tem até maior do que esse. Minha terra, outro dia eu peguei um tão grande, mas tão grande, que eu amarrei na traseira de um caminhão, não saiu. Mas passou um trem de ferro na hora, eu amarrei na traseira. E aí tirou? Não tirou.
Arrastou a lagoa até na cidade. Aí um dia, pelo telefone, me chamam e dizem se eu poderia aparecer no escritório do Maza. Já era no Largo Paissandu, no segundo andar. Embaixo era o Cine Bandeirantes. Então ele queria um diretor. Aí eu disse, eu preciso pensar. E eu voltei para ele e disse, como diretor não faço, mas se você quiser um diretor assistente, aquele que vai colocar a câmera, que vai fazer tudo, os atores é você que vai dirigi-los. Disse, não tem problema nenhum, vamos trabalhar assim. E fizemos as aventuras do Pedro Malazarte nessa coisa. Eu não botei ele embaixo da mesa porque eu não me separo desse ganso pra nada na vida. É mágico. Tem quebrado cada galho pra mim, eu converso com ele. Só vendo, ele fala bonito, conta cada caso de assombração que dá gosto. Conversa com o ganso? Oh. Quando ele me chamou para fazer as aventuras, eu peguei aquilo que era o argumento do filme e transformei no roteiro. Ele concordou com tudo aquilo que estava escrito. Só que surgiu coisas, muitas vezes aparecia 3 ou 4 criancinhas, e, Máximo, aproveita eles, a gente precisa dessas coisas, né? O Pedro Malazarte que vai banhar as crianças. E muito bem, o importante do filme é que saísse a mentalidade do Maza e não a mentalidade do Máximo. Ele sabia exatamente, ele não falava o meu público, os meus votantes, né? Os que votam em mim. Ele tinha certeza do voto de tantas pessoas. E muitas vezes eu queria colocar determinadas coisas, não, Márcio, nada disso, não. Eu não quero que só o pai e a mãe vá assistir o filme, eu quero o pai, a mãe e os 3 filhos. Não, censura livre, não pode ter isso que você está pensando, nem de longe por isso no filme. Era assim. Quem é trouxa olha por cima, o sabido olha por baixo. Não é meu se não dá jeito, não carrego o que não acho. Não pratico nada errado, eu ando sempre direito. Levar todos na conversa é o meu defeito, o meu defeito, o meu defeito. Você não está errado, deixa quem quiser falar. Nós estamos ao teu lado para sempre te ajudar. Aquelas pedras que aparecem lá é Itu. E aquilo foi interessante. O Maza, acho que nem sabe que ele foi o condutor dos filmes de cangaço, que todo mundo ia filmar lá, filmar em Itu. A paisagem era igualzinha. Daí para frente, todo o cangaço era feito em Itu, por conta do Maza. Já no segundo filme, eu cheguei para ele e disse, olha, direção não. Se você precisar de montador, mais uma vez, eu estou à tua disposição. E ele mandou buscar um que era assistente dos filmes que ele fez no Rio de Janeiro e trouxe para São Paulo. Ah, para com essa cara de cinico. A sala lá tem mais rato que no Butantã. O rapaz odiava São Paulo e queria sair de São Paulo o mais rápido possível. Era tudo que o Maza queria, que o filme fosse feito em 2 dias. Ele queria, os filmes do Maza tinha isso, né? Podia ser circo no argumento, podia ser circo com os atores, podia ser circo na concepção, mas quando se tratava de técnica, tinha que ser Veracruz. O circo era uma paixão tão vibrante que ele levou o circo para o cinema dele. Se a gente tiver um olhar mais atento para o cinema do Mazzaropi, a gente vê toda uma configuração do berço artístico, do tipo de circo que ele vivenciou, que foi o circo-teatro. A começar as histórias, né? Esse maniqueísmo entre o bem e o mal, esses arquétipos, né, que estava tanto no melodrama como nas farsas, na comédia, é muito próprio do Mazzaropi, né? Por exemplo, tem uma peça dele de 1943, que é o Baile de Máscaras, que tem um quiprocó ali do dele, caipira, que vai no baile de máscaras escondido para se divertir e trair as esposas. Ele usa essa mesma cena em Caipira em Bariloche.
É a mesma estrutura, tem um baile de máscaras que cria no meio da trama para ele colocar essa cena que ele tinha do circo, né? Para mim não era ruim filmar com o Mazza. Ruim era ser ator junto com o Mazza, porque ele metia caco. De vez em quando ele punha uns cacos e tal, que ele aproveitava as deixas lá. Mas ele era muito disciplinado como ator. Vocês de circo acham isso muito bonito, mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. Nós servimos de palhaços para vocês. Quando ele estava atuando com um ator novo para ele, ou um ator mais jovem, início de carreira, ele ia até determinado ponto. Depois ele dava a esculachada dele e voltava para a deixa. Ele era profissional nesse sentido. Mas quando estava ele e a Geni, ou ele sozinho, era tudo no improviso. Corretíssimo, honestíssimo. Ele discutia, se fosse preciso, 50 centavos com o eletricista. Uma vez estabelecido coisa, ele pagava até adiantadamente. Já em 1960, ele me telefonou um dia e falou: ó, João, vai lá para o Praça da Sé, vamos jantar lá. Eu fui para lá, nós jantamos. O que é? Comprei uma fazenda. Falei: o que é? Você vai criar gado e coisa? Nada disso. Eu vou instalar o cinema lá em Taubaté. Como é que liga o rádio? E hoje à noite, no grande auditório, com as últimas criações de Mazzaropi. Mazzaropi! Esse não vai. Não, 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 eu gosto dele. Essa estrela sou eu tenho esse repertório, eu tenho histórias, eu preciso ter uma companhia, né? É uma produtora. Ele funda a PAN em 58 e estreia com o Chofer de Praça, que ele vende tudo para apostar nesse filme. E esse é um filme que é um sucesso. E aí de lá, né, de Chofer até Jeca Ego Milagrosa, Mazzaropi produz todos os seus filmes, atua em todas as áreas dessa produção e faz o cinema totalmente independente, né? Sem nenhum apoio de lei de incentivo do governo. É totalmente particular, ele que banca um filme com a bilheteria do outro. Me deixa em casa sozinho, sem almoço e sem café. Nós fazíamos filmes pensando no Oscar. E o Mazza pensava em fazer o próximo filme. E o cinema só vive disso. Só vive quando você tem o dinheiro da bilheteria para fazer o próximo filme. Ou se não, você vivia com o chapéu na mão, aí você precisava ser íntimo do pessoal da Embrafilme, né? Ele recebia todo mundo muito bem na fazenda, era uma fazenda grande. A hora do almoço era a hora do rancho, né? Tinha uma cozinha, uma sala muito grande onde todo mundo fazia refeição junto com ele, não fazia nada. Ele não selecionava as coisas, sabe? Para ele era tudo bom, bom patrão. Grande massa popular impediu o trânsito na Avenida São João para ver e aplaudir os artistas e convidados que compareceram no Cine Arte Palácio na noite da estreia. Mazzaropi, o mais querido cômico do cinema brasileiro, aplaudidíssimo, com muita dificuldade conseguiu chegar ao palco do cinema.
Aquilo ali, aquela rua do Teatro Municipal ali, dobrava a esquina. As filas iam até ali a rua de trás, até a frente do Arte Palácio. Isso para ver o Mazzaropi, porque na estreia o Mazzaropi estava no Arte Palácio. Uma verdadeira multidão de fãs impediu por várias horas o trânsito da Avenida São João para ver e aplaudir Mazzaropi, o grande ídolo do povo brasileiro. Mazzaropi, com muita dificuldade, conseguiu chegar ao palco do Cine Arte Palácio, onde o aguardavam atores e técnicos. Ele convidava os atores para ir, então a gente ia, que o público gostava de ver os personagens assim, pessoalmente e tal, né? Olha, eu quero agradecer a você por ter vindo prestigiar a nossa estreia. O meu muito obrigado ao Canal 2. Isso é um incentivo ao cinema nacional. Ele sabia que o próximo passo, um dia o brasileiro tinha que fazer filme colorido, senão o dono do cinema dizia, em preto e branco, não. 50% a porcentagem do exibidor, 50% a porcentagem do distribuidor. Isso normal. Mas um comentário do Serrador, que era dono do Arte Palácio em São Paulo, comentou com o Mazza, agora é colorido, né? Ele falou, Serrador, e agora tem uma novidade. O Serrador falou, mais novidade? Agora é 60% para mim. Era assim, era o Mazza negociante. Casinha Pequenina foi uma produção gigantesca, época. O Tarcísio Meira, o Luiz Gustavo. Você viu só o jeito que o velho olhou pra nós? Não quero nem saber o que ele tá pensando. Foi um sucesso tremendo. Meu coração tá dizendo que a gente não deve ir pra lá, Chico. Que a gente deve ficar aqui. Coração diz, eu nunca vi o coração falar. O Arte Palácio, os filmes do Mazza começavam ao meio-dia com a sala cheia e acabava à meia-noite com a sala cheia. E fazendo um controle totalmente da bilheteria. Ia um fiscal com 2 cronômetros. Era um cronômetro para meia e um cronômetro para inteira, para que não houvesse o rodízio de ingresso. Porque o porteiro pegava o ingresso e podia guardar no bolso, depois que tinha um certo volume, voltava a fazer um rodízio na bilheteria. Era vendido o mesmo ingresso, na hora de fazer o borderô, tinha 300 pessoas no cinema, botava que tinha 100. Gente muito honesta, que podia até apanhar, podia até morrer por causa dele, e eles brigavam. Eu tenho uma vizinha, uma velha solteirona, e ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa escuto todo dia a sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nhec, 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 a véia é um fracasso. Nhec, 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 não sai desse pedaço. E nhec, 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 a véia é de amargar. E nhec, 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 ela não para de tocar. Ele fez 32 filmes. Ele tinha feito 3 filmes da Vera Cruz, fez mais 3 no Rio. Os outros 26 ele fez no estúdio dele. O Brasil estava partindo para 60 milhões de habitantes. Ele levava 5 milhões no cinema. A crítica sempre bateu muito forte, né, no Mazzaropi e pelo esse tom popular, né? O popular sempre incomodou, né? Principalmente circense, né? Que o circo sempre sendo olhado como uma arte à parte do teatro, né? A crítica, na época, metia o pau no Mazzaropi. O único que não falava e continua de boa é o Rubens Evaldo Filho, que fez até o prefácio do meu filme, que ele é um grande fã do Mazzaropi. Quer saber mesmo? Eu lamento não ter um novo Mazzaropi. Gente, é uma coisa tão brasileira, tão verdadeira, que ele está vivo. Esse é das grandes figuras do cinema brasileiro que continua adorado, respeitado. Nenhum teve um domínio do humor cinematográfico brasileiro como ele. É uma forma de caipirês que a gente tem um grande orgulho disso. E eu sempre vi, com todo mundo que eu tratei, esse orgulho deles ser o representante do brasileiro. É isso. Os intelectuais não podem me pichar, porque o que eu faço é cultura popular.
Não posso contentar a crítica e o povo, porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento. Então todo mundo fala muito de arte, mas quando chega na hora do dinheiro, prefere o dinheiro. Não, 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 o que ouro não arruma, não tem mais arrumação. O que ouro não arruma, não tem mais arrumação. Trouxe aí como curiosidade, né, 2 gibis que saíram em 1957, desenhados pelo Jaime Cortez, grande desenhista, e que são do personagem Mazzaropi. Histórias curtas, românticas. A editora La Selva tinha uma coleção chamada Cômico Colegial e também Seleções Juvenis. Os cinemas ficavam muito lotados quando passavam os filmes do Mazzaropi. Então vamos pegar esse personagem e falar, vamos fazer alguma coisa sobre o Mazzaropi. Foi muito sucesso, eles se esgotaram muito rapidamente. E como ele tinha nesses Seleções Juvenis e também na Cômico Colegial, muitos outros personagens, ele intercalava. Então não saía mês a mês, era sempre ficar aguardando sair o próximo exemplar. Mas ele saía muito caprichado. Apesar dessa matriz caipira, Mazzaropi é a nossa fala, né? O caipira dele simboliza, né, o ser humano, né? O Brasil, esse Brasil que apesar avança, tem um tom arcaico ainda desses sentimentos que nos saem do nosso coração, né? Em todos os filmes do Mazza, em todos os filmes que ele mandou nos filmes, a questão de disputa entre pais e filhos é coisa premente. Ou a questão entre as idades dentro do filme dele é também uma coisa premente. Discutir dinheiro também, de vez em quando, tem um filme dele que ele explode. Que tem que falar tanto de dinheiro? Assim como o Rio de Janeiro deu Oscarito, como Minas Gerais deu o Grande Otelo, São Paulo deu Mazzaropi para o Brasil. O Mazza precisa ser melhor estudado. Você não vai dormir com essa égua. Esse lugar é meu. Vamos parar com essa bagunça aqui, gente. Ô, São Pedro, que porteiro que você é? Vê se recolhe esses espretos e deixa a gente em paz. Mazzaropi, eu estava lembrando quando nós íamos para Minas Gerais, que você era chamado de o monstro do humorismo, lembra? Tanto que você fazia as pessoas darem risada. Agora, nós dois, né? Eu era a estrelinha do samba, bom, veja né? quanto tempo. Essa marvada aqui me fez dormir de botina uma vez, né? Ela falou, espera eu, Mazzaropi, porque eu já venho aí. Eu peguei e deitei de botina esperando até hoje. Mazzaropi deixou um roteiro pronto e um filme para ser começado. Deixou inacabado os cenários de Jeca e a Maria Tomba-Homem. Já havia sido convidado para o papel da Maria Tomba-Homem a Tônia Carreiro. A última vez foi quando ele estava doente no hospital no Albert Einstein. E a Geni foi fazer uma visita, como sempre ela levava a tropa toda. E nós fomos olhar um pouquinho, conversar um pouquinho com ele. Essa foi a última vez que eu vi o Mazzaropi no Hospital Albert Einstein, pouco antes dele morrer. No dia 13 de junho de 1981, quando ele, infelizmente, nos deixou. Prematuramente, com um câncer na medula óssea. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Quando o Mazzaropi morreu, eu fiquei de luto, senti um luto.
Mas eu não era um fã tão ardoroso assim que, vamos dizer, justificasse esse luto. Eu fiquei pensando, mas por que desse luto? Eu gostava do Mazzaropi, como não gostar do Mazzaropi, né? Eu senti que esse luto era um luto maior. Era como se estivesse morrendo uma parte do Brasil. Um personagem brasileiro, um arquétipo brasileiro, um mito brasileiro que estava aí. Eu conversei com meu irmão, o Paulo Garfunkel, falei, bicho, alguma coisa, nós temos que fazer uma canção para o Mazzaropi. Então é isso, o Mazzaropi. Calça na canela, burziguim, um bigodinho de pó de café. Era o sertão lá no telão da matinê, e o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa divertida de se ver. Pra ser um palhaço, um Carlito, um caipira, no grande circo da vida tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa muito linda de se ver. Saco de pipoca, amendoim, mas a Rosinha de braço dado. Era nós três das 4 às 6 no Cine Rock. Era o teu filme, o nosso sonho, Mazzaropi. Era uma coisa brasileira dando ibope. Pra ser um palhaço, um Carlito, um caipira, no grande circo da vida tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa muito linda de se ver. Tá aí, essa é a história.